Júlia Ardini entrevista José Padilha, diretor do Polo de Cinema do Paraná. Obrigado, Ju. Boa tarde. Boa tarde aos nossos espectadores do YouTube e nas redes sociais. Ju, é uma coisa que eu também estou procurando descobrir já há algum tempinho, mas e acredito que a jornada vai revelando um pouco disso. Mas uma coisa eu posso te dizer com certeza: eu não sou o diretor do Tropa de Elite e nem do Mecanismo. Então, por favor, parem de me xingar. Me xinguem por outros motivos, não por esse. Porque eu recebo muitos ataques nas redes sociais por conta dessas duas obras e por conta dos posicionamentos políticos dele. E você vê como são as coisas, né? Como é o mundo, né? Dizem que o raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Então tem dois José Padilhas que são cineastas e que tenham atuação política. Então isso acaba, e por conta de diversas situações, muitos dos profissionais com o qual ele trabalhou, também trabalhei. Então quando você procura às vezes nas redes sociais e faz alguma ligação, eu, inclusive, já recebi pedido de amizade da sobrinha dele, achando que era ele. Então, mas José Padilha é um cara que nasceu no interior do Paraná, nasceu de parteira, já não há uma longa data, infelizmente, e que desde 1995, 96, ingressou para o mundo artístico a partir da Faculdade de Artes do Paraná, a FAP, que naquela época tinha só o curso de artes cênicas, e relacionado, não existia, acho que uns 10 anos antes da formação do curso de audiovisual. Depois da minha formação em artes cênicas, eu fiz a primeira pós-graduação em cinema que a FAP teve. Inclusive, honrosamente, eu posso dizer que fui colega de turma como aluno da hoje reitora da Unespar, professora doutora Salete Cirino. Foi minha colega de turma, fizemos pós-graduação juntos. Fiz uma outra pós-graduação em cinema e em documentário na Unicuritiba e cursei 2 mestrados em matérias especiais na Unespar, agora recentemente, fazendo matérias no curso de artes e no curso de cinema. E é uma pessoa que está na trajetória procurando desenvolver seus trabalhos. Sou mais roteirista do que qualquer outra coisa. Tenho 127 seleções e premiações internacionais, a maior parte delas em festivais internacionais por roteiro, e fiz parte da minha carreira em Curitiba, no Paraná, e outra parte da minha carreira em São Paulo e no Rio de Janeiro. Quase nenhum, Ju. Eu acho que, na verdade, a única minha amiga mesmo é minha mãe, a única que não me dá pedrada, e olha lá. Mas é natural, é um processo natural, infelizmente, do ser humano, não é nem da nossa área. As pessoas que tomam a frente acabam levando muita pancada, mas é uma coisa que a gente não deve se importar com isso. Eu, pelo menos, não me importo. Já me chamaram de homofóbico, já me chamaram de um monte de coisa, que já criaram narrativa falsa de um monte de coisa, já chegaram a dizer que olha só a ideia, já surgiu nacionalmente que o Bolsonaro estava fazendo um polo de cinema no Paraná para armar, ser a representante da direita na cultura. Veja, e nós trabalhamos intensamente o polo de cinema para derrubar os vetos da Lei Paulo Gustavo e Aldir Blanc II, e com falas até contundentes em posicionamentos críticos contundentes em relação a esse governo. Mas são situações que a gente não deve levar em consideração. Eu procuro responder
as pessoas que me fazem críticas, e até porque a gente não é perfeito, algumas críticas são fundamentadas e a gente tem que corrigir a rota, mas as críticas que não são fundamentadas, eu prefiro responder com trabalho. Bom, o cinema no Brasil, a gente tem que considerar, vamos analisar do ponto de vista histórico. O cinema surgiu no Brasil quase na mesma época que surgiu no mundo, né? Alguns anos depois de ser criado o cinema, em 1895, ele já estava no Brasil, no Rio de Janeiro. Nós tivemos já desde o início do cinema vários cineastas que fizeram obras espetaculares, que são relevantes para o cinema nacional. Nós tivemos grandes estúdios no Brasil na década de 20, 30, 40, 50. Nós tivemos, sem dúvida nenhuma, grandes profissionais, Oscarito, várias pessoas, vários expoentes nacionais e internacionais, inclusive, Paulo Altran, nossa, tanta gente, Fernanda Montenegro, Glauber Rocha, Tezuka Yamazaki. Então nós temos uma longa tradição cinematográfica de sucesso, mas diferente de algumas partes do mundo. Essa longa tradição, ela é de cinema autoral, e isso é um problema, porque se você, como nos Estados Unidos, por exemplo, o cinema ele não se ancora nos autores, ele se ancora na indústria. E é isso que faz falta no Brasil, a indústria cinematográfica. Embora nos últimos anos a gente tenha tido um acréscimo significativo, se você considerar no último ano do governo Fernando Henrique Cardoso, nós produzimos 17 longas-metragens ao ano. Nos últimos anos do governo Temer, e que era para ser do governo Dilma, nós chegamos à produção de 185 filmes, longas-metragens nacionais, o que demonstra que nesse período de 3 ou 4 governos, nós saímos de 17 para 185, dá mais de 1000% de incremento na produção. Se você olha outro aspecto, por exemplo, de bilheteria, nós tivemos, com honra e com orgulho, Paulo Gustavo, que é o nosso grande campeão de bilheteria, que deu nome meritoriamente à Lei Paulo Gustavo. Essa lei agora que a gente acabou de derrubar o veto, que vai incrementar um volume de recursos na cultura e no cinema brasileiro como nunca se fez antes. Nós tivemos um momento histórico, que é essa aprovação das duas leis, Paulo Gustavo e Aldir Blanc, e que, por exemplo, o Paulo Gustavo sozinho, na sua trilogia Minha Mãe é uma Peça, trouxe de bilheteria mais de 300 milhões diretamente dos seus filmes para o Brasil, sendo campeão de bilheteria e público com a sua trilogia. Se você agregar ainda os valores da economia criativa que circundam o cinema, por exemplo, a Bomboniere, pipoca vendida, todas as outras coisas, certamente o Paulo Gustavo injetou, junto com a cultura do cinema brasileiro, mais de meio bilhão de reais, só nessa trilogia, sem considerar que ele participou de outros inúmeros filmes que também foram campeões de bilheteria. Acho que vários, 3 ou 4 filmes dele também tiveram um número estratosférico de público. Mas isso não quer dizer que o cinema brasileiro ocupa hoje um espaço, o espaço que deveria ocupar mundialmente. Se você pegar Cannes, Festival de Cannes, praticamente quase todo ano tem um filme brasileiro premiado em diversas categorias em Cannes. Mas nós não temos uma indústria de cinema, o que eu digo de esforço individual. Era Glauber Rocha, por exemplo, em Curitiba hoje a gente tem Ali Munitiba, que faz
faz algumas produções que são significativas, que estão, se eu não me engano, o Ali Muritiba teve até o último indicado brasileiro ao Oscar, tem Guto Pasco, tem já há algumas décadas tinha e tem o Fernando Severo, que foi ganhador de Kikito, mas, novamente, é o que eu digo, se ancora no cinema autoral. É esse o nosso grande problema. E eu vou fazer um paralelo com o tênis. Há algum tempo atrás a gente tinha o Guga e a Argentina não tinha ninguém. E o Brasil, no tênis, continua investindo no Guga, sem fazer uma escola de tênis. Vai ver. E a Argentina, ao contrário, investiu na escola de tênis, na formação da escola de tênis. Hoje, a Argentina tem, sei lá, 10% dos 100 maiores tenistas são argentinos e o Brasil não tem ninguém. Você consegue compreender a situação? Em qualquer atividade é importante você investir naquilo que vai ficar como perene. Nós vamos passar, o Ju vai passar, o Padilha vai passar, mas o cinema brasileiro não pode passar. O cinema brasileiro tem que passar nas telas, né? Então, nós tivemos alguns episódios na história, por exemplo, até hoje, se você vê na França, o Brasil é lembrado por Glauber Rocha, pelo cinema novo. E quantas décadas já não se passaram? Então é necessário que nós voltemos à nossa política cultural para o desenvolvimento da indústria, e eu vou dar um outro exemplo concreto. Há 20 anos, pouco mais de 20 anos, a Coreia do Sul não era nada no cinema. Você pode se ancorar nos estudos que a Ancine fez no desenvolvimento do cinema da Coreia do Sul. Até que um presidente chegou, vamos fazer a indústria cinematográfica aqui. 20 anos depois, a Coreia do Sul tem o maior sucesso mundial do streaming, que custou 13 milhões e que arrecadou perto de 1 bilhão para a Netflix, que se chama Round Six. 20 anos depois de apostar na indústria, a Coreia do Sul ganhou o maior prêmio comercial da indústria do cinema americano, que é o Oscar, com Parasita. Então, é nisso que a gente tem que apostar, na indústria, naquilo que vai ficar. Nós, daqui 10, 20 anos, viramos pó. E a indústria tem que ficar, tem que permanecer. O cinema brasileiro tem que permanecer. Na verdade, assim, uma das iniciativas que a gente nos impulsionou a criar o Polo de Cinema, já lá por 2012, 2013, eu fui para o Rio de Janeiro conversar com a Tsuzuki Yamazaki, conversar com a Yoya Wurst, com alguns outros amigos do Rio, e que inclusive foram parte importantes da minha formação, levar um projeto de criação de um núcleo cinematográfico para que a gente pudesse concorrer aos editais da Ancine, na época que saía edital da Ancine, que era aqueles editais dos núcleos criativos. E justamente com essa mentalidade de que, agregando alguns nomes que têm força no cinema nacional, que têm força no cinema paranaense, para que a gente pudesse concorrer com os grandes nomes do cinema brasileiro. Porque esses grandes nomes do cinema brasileiro também concorrem aos mesmos editais que a gente concorre. Por exemplo, eu via Rodrigo Teixeira, que também foi meu professor em São Paulo, ganhar edital da Ancine. Eu via Fernando Meirelles, através da O2, ganhar edital da Ancine. Eu via Conspiração Filmes do Rio ganhar edital da Ancine. Via Walter Salles ganhar edital da Ancine. E nomes que já são consagrados. E enquanto esse espaço era ocupado por esses nomes, vamos dizer assim, medalhões, não havia ocupação do espaço para uma difusão
dos conceitos de indústria de cinema ou de democratização de acesso. E foi aí que eu comecei a desenvolver os embriões do Polo de Cinema, através primeiramente dos núcleos criativos, para juntar esses nomes que eram nomes relevantes na história do cinema brasileiro, até do cinema paranaense, mas que sozinho, individualmente, não tinham condições de concorrer com grandes estúdios ou grandes produtoras que ficavam no eixo de Rio-São Paulo. Se você considerar os últimos anuários da Ancine, 85%, você pode pegar todos os anuários, desde que a Ancine começou a publicar, 85% da produção nacional fica no eixo Rio e São Paulo. E quando eu falo no eixo Rio e São Paulo, não é nos estados, é nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo. Enquanto que todo o restante do país fica com 15%. E, no caso, o Paraná é pior ainda, Ju. O Paraná tem uma tradição de ter por volta de 1,5% da produção nacional. E nós estamos falando de uma indústria que é a quinta maior indústria do país, que gira, antes da pandemia, em torno de 30 bilhões ao ano para o PIB. Então, como eu costumo dizer, 30 bilhões estão passando por cima da nossa cabeça, estão passando por cima da cabeça do Paraná, estão ficando majoritariamente em Rio e São Paulo, e em alguns outros centros, como Porto Alegre, que tem a Casa de Cinema, Recife, que tem o Kleber Mendonça, e a gente fica com as migalhas. E quando eu falo em termos, eu não estou falando nem em termos de financiamento, estou falando em termos de produção, de quantidade de longa-metragem. Porque se você pegar os filmes que o Paraná produz, os documentários e alguns outros filmes, se você considerar o custo de produção desses filmes, em comparação com os custos de produção de um longa-metragem, ou seja, o valor que é investido nos filmes de Rio e São Paulo é muito maior do que 85%. Então, o Paraná... E outra coisa importantíssima, que eu faço questão de frisar nesse ponto de vista econômico, porque a gente fala do cinema como uma cultura, um bem material, importante em termos artísticos e culturais, a gente nunca pode abrir mão disso, mas a gente não pode ser mais ingênuo de achar que é só isso. Gera-se um volume muito grande de recursos, gera-se milhares e milhares de empregos, e que, enquanto nós não tivermos a indústria aqui, nós estamos alheios a esse processo. Nós estamos pegando só as migalhas. E se você observar bem, dentro dessa característica econômica, o Paraná, ele olha esse dado que eu vou te dar aqui, que você pode comprovar depois nos anuários da Ancine. Em termos de mercado produtor, ele é o 17º estado em termos de produção de filmes. Ou seja, nós estamos lá na rabeira, lá no final. Em compensação, nós somos o 4º estado consumidor de cinema. Então você consegue ver o tamanho do abismo. Se o nosso público paranaense é o 4º do Brasil, ficando atrás de Rio, São Paulo e Minas, por que nós não somos o 4º na produção? Nós, produtores e nós, cineastas do Paraná, temos que ocupar esse espaço. E é por isso que o Polo de Cinema, que a ideia do Polo de Cinema é justamente essa: trazer a indústria do cinema e a indústria do audiovisual para o Paraná, para nós gerarmos esses milhares de empregos aqui e trazermos esses recursos econômicos de bilheteria para cá também. Então, como eu estava te falando, surgiu através desse projeto de núcleos criativos para concorrer aos editais da Ancine.
fui para o Rio de Janeiro, conversei com a minha amiga, professora e parceira de roteiro, Yoya Wurst. A partir dela, conversamos com a Tsuzuki Yamazaki, conversamos com outros produtores locais, o Favila, e desenvolvemos o nosso primeiro projeto de polo de cinema, de núcleo criativo da Ancine. E a partir daí, em 2016, eu sentei e passei a elaborar o projeto do polo de cinema enquanto conceito. A minha ideia, no princípio, era que a sede fosse em Foz do Iguaçu, por conta da situação de tríplice fronteira, 80 etnias, Cataratas do Iguaçu, porque eu tinha alguns filmes que eu queria rodar lá em Foz do Iguaçu, ainda quero. E só que em Foz do Iguaçu, pela distância, na época eu ainda morava em Curitiba, você tinha que viajar o estado inteiro, então eu não era muito presente em Foz e o projeto andava, mas não andava com a velocidade que a gente necessitava. Daí acabou acontecendo uma tragédia, que um dos grandes incentivadores do projeto do Polo de Cinema em Foz morreu no acidente. Na época ele estava, acho que começo do governo Ratinho, tinha assumido a superintendência da Casa Civil, o Felipe Mansur, e daí num acidente trágico na estrada acabou morrendo ele e boa parte da equipe da Casa Civil que era ligada a ele. Trouxe meio desanimado, acabei conversando com alguns produtores de Maringá. Nesse processo acabei descobrindo que Maringá tinha duas redes exibidoras de cinema entre as 10 maiores do país, que é a Cinesystem, que é a terceira maior rede exibidora do país, e a Cineflix, as duas nossas parceiras do Polo, que é a 9ª maior exibidora. E isso foi uma amálgama. Eu estudei economia criativa da Austrália, da década de 90, estudei os distritos culturais e do audiovisual da Argentina, e outro tripé conceitual do Polo foi o Polo de Cinema de Paulínia, que enquanto esteve em funcionamento e no seu auge, chegou a rivalizar com as cidades do Rio de Janeiro e São Paulo e acabou, em um determinado período, realizando cerca de 30% da produção nacional de cinema. Só para você ter uma ideia, eu acredito que você deva saber, mas para os nossos espectadores terem conhecimento disso, o filme de estreia do Polo de Cinema de Paulínia foi um filme do Fernando Meirelles. O Fernando Meirelles, com a O2 em São Paulo, com seus estúdios em São Paulo, saiu de São Paulo e foi filmar nos estúdios de Paulínia o ensaio sobre a cegueira, e trouxe para o ensaio sobre a cegueira nada mais, nada menos do que estrelas mundiais. Mark Ruffalo veio filmar em Paulínia, Julianne Moore veio filmar em Paulínia. Veja, e Paulínia, olha que dado importante, Paulínia na época tinha 50 mil habitantes. Olha outro dado significativo, não tinha nenhuma sala de teatro e nenhuma sala de cinema, e fez um polo de cinema que rivalizou com o Rio de Janeiro e São Paulo em termos de produção. Então, muita gente me diz assim, mas esse projeto do polo de cinema é um projeto delirante. Cara, é um projeto delirante enquanto você continuar olhando para o seu umbigo. Se Paulínia, com 50 mil habitantes, e com um prefeito que falou, vou fazer o polo de cinema, e fez o polo de cinema, e chegou a rivalizar na produção com o Rio de Janeiro e São Paulo, por que o Paraná não pode fazer? Então, a equipe do Polo, a gente procurou logo em 2000, quando eu trouxe o projeto aqui para Maringá, a ideia era que o Polo fosse o Polo de Cinema de Maringá, né? Por conta da localização da cidade.
Então, naquele momento, a gente estava focado nisso. Nós constituímos, levamos para o prefeito municipal, para os vereadores, para as autoridades locais, e acabamos dialogando diretamente com parlamentares e montamos a estrutura do polo naquela concepção da cidade de Maringá. Então nós formamos uma diretoria e acabamos dialogando aqui em Maringá com os produtores que tinham interesse nessa visão industrial de cinema, de transformar a produção de cinema, que aqui também existia, mas era uma produção de cinema autoral, numa produção de cinema industrial. Quando a gente levou a ideia do projeto para o Ratinho, já durante a reunião com o governador, por conta das configurações que o Ratinho ficou encantado com o projeto, vamos colocar nesses termos, para que se transformasse num projeto mais abrangente, a gente redenominou o polo como Polo de Cinema do Paraná. E agora nós estamos numa tentativa, e a Lei Paulo Gustavo e Aldir Blanc nos ajudaram muito nisso, no sentido de que não seja só uma nomenclatura, mas que a gente possa levar para todo o estado do Paraná essa ideia e que a gente possa efetivamente ter a participação de todo o estado do Paraná, representantes de todas das localidades mais importantes que têm o desenvolvimento do cinema, nesse sentido. Então, nós estamos num projeto de expansão, vamos dizer assim, e que a Lei Paulo Gustavo vai nos facilitar muito nisso. Então, o Polo é um projeto completo, tá? Quando a gente procurou desenvolver esse projeto, a gente não focou única e exclusivamente numa das etapas de cinema, porque normalmente os cineastas, produtores, talvez por uma certa ingenuidade ou até por conta da preocupação mesmo. Normalmente, quando você fala com o diretor quer ir para o set, quer filmar seu filme, quer ter o seu filme embaixo do braço, filme na lata e pronto. Só que, na verdade, o filme é uma trajetória de um filme industrial, de um filme enquanto produto cultural, de um filme enquanto fruto de um produto econômico. Ele não acaba quando dá o último corta e quando você edita esse filme, porque um dos grandes gargalos da produção brasileira sempre foi a distribuição e a exibição. Então tem muitos filmes que têm uma distribuição e exibição praticamente de fundo de quintal. E o nosso projeto do Polo não. O nosso projeto do Polo prevê, desde o desenvolvimento do projeto, aliás, desde a formação, que é uma coisa muito importante, e por conta dos cursos nacionais e internacionais que eu fiz, a gente não pode novamente ficar olhando só para o umbigo, a gente tem que olhar para aqueles lugares onde já tiveram sucesso e tem êxito de produção e aproximar esses lugares da gente. Tinha um professor que me dizia que estava a 3 apertos de mão do presidente dos Estados Unidos. E é isso. Nós temos que ver que não podemos encerrar nossa experiência em nós mesmos. E no caso de filmes e do polo de cinema propriamente dito, você tem que olhar com o mesmo carinho a formação de cinema. Nós temos que formar primeiro no Paraná profissionais de cinema, porque nós estamos falando de uma indústria em qualidade e em quantidade. Nós temos que desenvolver os nossos projetos, nós temos que produzir os nossos projetos. E a fase que normalmente os cineastas relegam, ou você não vê um produtor que está empenhado no filme
assim, como se isso fosse uma rotina, que é a fase de comercialização, que é a distribuição e a exibição do seu produto. Então, o polo, ele faz este trajeto completo, esse círculo completo. Tanto que a nossa configuração também já nos deixa apto a fazer distribuição e a fazer exibição. Nós fechamos parcerias, como eu te disse. Só aqui em Maringá nós temos 2 das maiores redes exibidoras. Então nós já fomos conversar com os proprietários dessa rede, já temos garantia da exibição, e o polo podendo atuar como distribuidor ou pegando um distribuidor que já existe no mercado num primeiro momento, mas só entre essas 2 redes, Ju, nós temos entre 200 e 300 salas de cinema que o polo já sai com um start de distribuição. A partir do momento que ele for se solidificando, outras redes exibidoras vão ser integradas ao projeto. E a gente tem também, como uma própria, vamos dizer assim, rede alternativa de distribuição, eu participo de uma plataforma internacional de cinema, que é de festivais internacionais e de artistas internacionais, que é Film Freeway, que ela tem a possibilidade de colocar o teu filme para ele ser exibido em todos os países do mundo. São mais de 8.000 festivais de cinema no mundo, mais de 900.000 artistas. Então, esta é uma plataforma que pode nos auxiliar muito, inclusive, para um grande defeito do cinema nacional. O cinema nacional não circula o mundo. Via de regra, o produto do cinema nacional, ele acaba no Brasil. Ele não viaja. E os nossos filmes precisam viajar. Se você vou pegar novamente o Round 6 como exemplo. Cara, você já falou coreano? Você já viu a dificuldade de entender a língua coreana? Mas a língua coreana está sendo assistida no mundo inteiro através do streaming, através da Netflix, que é uma grande rede distribuidora que está na maioria dos países. Então nós temos que industrializar o processo. A gente tem que tornar isso uma rotina e agir comercialmente, com prazos de entrega, cumprir prazos de entrega, que esse é um grande, vamos dizer assim, um grande problema que o Brasil tem com a Europa e com os Estados Unidos. Normalmente, um executivo internacional, a primeira preocupação deles os brasileiros vão entregar na época prometida, né? Então, infelizmente, o brasileiro tem essa má fama lá fora de na hora de contratar, beleza, na hora de produzir, beleza, mas na hora de entregar o produto, o brasileiro escorrega. Então é isso que a gente precisa melhorar, né? Melhorar nossas relações internacionais com o cinema e utilizar todos os recursos que a gente tem. Nossos filmes precisam viajar. Como eu disse, Cannes ama o Brasil, a França ama o Brasil, os festivais internacionais amam os filmes brasileiros. Nossos filmes são premiados em Berlim, Nossa, a gente tem que aproveitar e ir para além dos festivais, também distribuir no circuito internacional de cinema, no circuito comercial. O projeto do Polo de Cinema, ele é ancorado em estúdios. Nós, no projeto inicial, e é um outro dado importante para dar, que nós já estamos adiantados no diálogo com a Ancine, no estado de São Paulo, que é um dos grandes produtores de cinema brasileiro, existem 5 estúdios. No estado do Rio de Janeiro, que por vezes assume a condição de ser o maior estado produtor de cinema brasileiro, tem 4 estúdios. O projeto do Polo prevê a criação de 6 estúdios. Então, nós teremos condições de abrigar 6 produções simultaneamente nos estúdios do Polo, no projeto Polo.
E essa parte de estúdios, inclusive a gente tem possibilidade de locação dos estúdios posteriormente para as grandes de streaming internacional, como Netflix e Amazon. Por quê? Conversando com o Selmo, que é o gerente da área na Ancine, o Selmo nos colocou a realidade que a Ancine praticamente cobra ele todos os meses que não tem estúdio para filmar no Brasil. Como eu disse, são 5 estúdios em São Paulo e 4 no Rio, mas esses estúdios estão constantemente ocupados. O Selmo nos dizia, a última conversa que a gente teve com ele foi em março, que em março, todos os estúdios do São Paulo, do Rio, e a maior parte dos profissionais e equipamentos de São Paulo e do Rio já estavam comprometidos até agosto, setembro. Ou seja, com os estúdios paranaenses, nós vamos suprir uma lacuna e uma demanda internacional que existe. A Netflix quer filmar no Brasil. Isso é um outro dado importante. Até 2018, o Brasil filmava por ano cerca de 10 séries. No último ano, filmou 110. Então, demanda existe. Precisa de estúdio. O Brasil chegou, séries que são brasileiras, produções brasileiras, chegaram a ser filmadas fora do Brasil, porque não tinha estúdio no Brasil. Então, a estrutura é de criar esses estúdios. Nós já temos contato e o acordo com o município e com o estado da cessão do terreno. Essa cessão do terreno, do ponto de vista não tem ônus a não ser o terreno, né? Mas o terreno já, só para você ter uma ideia, em Maringá tem cerca de 1.000 terrenos com capacidade para instalar as estruturas do polo. E os recursos financeiros, foi feito um acordo e os parlamentares federais se comprometeram em trazer esses recursos para construirmos o polo. O único problema é que nesse momento, este ano específico, nós estamos num ano eleitoral que impede que esses recursos sejam canalizados, né? Por exemplo, o governo do estado não pode fazer a transferência do terreno este ano. Essa transferência só pode ser feita a partir de 1º de janeiro de 1º de janeiro de 2023. Então, nós focamos agora nesse primeiro estágio, nesse ano de 2022, num projeto de formação, porque a gente vai precisar de muitos profissionais. Imagine você que não sejam 6 estúdios, que sejam 5 estúdios com produção simultânea. Quantos empregos e quantos profissionais simultaneamente a gente vai estar empregando? Então a gente precisa fazer urgente a formação desse pessoal, dessa mão de obra. Sim, na verdade é o seguinte, se você pegar o exemplo de Paulínia abria edital anualmente. E no primeiro ano que Paulínia abriu seus estúdios para filmagens, ele recebeu 93 propostas para filmar em Paulínia. Na época, Paulínia, se eu não me engano, eles tinham um edital que, para produções que já estivessem em fase final de captação de recursos, tipo produções de 6 milhões, eles ofertavam 1 milhão em recursos para você complementar a produção, desde que a produção fosse feita em Paulínia. Então, isso é um segundo estágio, vamos dizer assim, dessa evolução. Eu não posso criar uma indústria num deserto e já partir diretamente para esse estágio, né? Eu preciso criar a mentalidade, essa mentalidade está sendo criada, os parlamentares paranaenses e as autoridades paranaenses já compreenderam. Vou dar um outro exemplo, o filme Hebe, que depois virou série na Rede Globo. O filme Hebe gerou 1.267 empregos, imagina.
Um único filme, 1.267 empregos. Filme Bacurau gerou 800 empregos. Então, é mais do que natural que quando um parlamentar e uma autoridade política enxerga esses números, só se ele for louco para ele não querer trazer e não querer solidificar essa indústria. Por cada filme você vai gerar uma infinidade, milhares de empregos. E quando você fala milhares de empregos, veja, essas milhares de pessoas, essas 1.200, vamos pegar 1.000 pessoas, se fosse 1.000 pessoas, essas 1.000 pessoas, elas vão ter que sair para almoçar. E para almoçar, eles vão incrementar a indústria de restaurantes em torno do polo. Essas 1.000 pessoas vão ter que morar em algum lugar, ou vão ter que se hospedar num hotel. Vai gerar emprego e renda na rede hoteleira, vai gerar emprego e renda na rede imobiliária. Veja, vamos supor que a gente vai fazer um filme de guerra, que a gente tenha lá uma cena com configuração de 200 pessoas. Essas 200 pessoas vão precisar de figurino. E para os cineastas que estão nos assistindo e ouvindo, você não vai com um único figurino para o set, né? Você vai com 3 ou 4 figurinos do mesmo figurino, para que qualquer incidente que ocorra, você tenha a possibilidade de continuar a sua produção sem ter que parar nada. Então imagine, são centenas de costureiras. Essas pessoas, vamos supor, vamos pegar que a nossa protagonista da nossa produção aqui em Maringá, ou em um estúdio em outra cidade, porque num segundo momento a gente pretende expandir os estúdios para outras localidades também, que a Marina Rui Barbosa saia do Rio de Janeiro, desça no aeroporto. Ela vai precisar de um motorista. As equipes vão precisar de motoristas. Então, a cadeia produtiva em torno do audiovisual não se restringe simplesmente aos profissionais e técnicos do audiovisual. Ela faz toda a economia girar, meu amigo. Quando você vai no cinema, e hoje, por exemplo, os shopping centers, eles se criam ao redor do cinema, você está dando emprego para o pipoqueiro, você está dando emprego para a menina que vende bala no Bomboniere, você está dando emprego para um monte de gente. As famílias vão para o cinema no domingo, nos finais de semana, e até chegar no cinema passa naquela loja que vende lingerie, que vende produtos da indústria têxtil. Então, a indústria cinematográfica, no entorno da indústria cinematográfica, gera uma infinidade de recursos, renda e dinheiro. E é isso que a gente vai trazer para o Paraná. Eu não vou dizer da minha atuação, vou dizer da atuação do Polo de Cinema. Orgulhosamente, eu também tive a confiança e representei a Coacol, cooperativa de Colombo. Representei a PPTE, Associação dos Profissionais Técnicos em Espetáculos e Eventos do Paraná. Tive a felicidade também de poder representar a comunidade quilombola Família Xavier. E no caso dos técnicos da Associação dos Técnicos, também acabei representando a família Camisa Preta, o pessoal da Graxa, a quem eu mando um caloroso abraço. Também tive a oportunidade de representar a Associação Cultural Rock do Paraná. Então, fisicamente fui só eu. O Maurício, que é o vice-presidente do Polo, me acompanhou em algumas das viagens, mas no dia da aprovação e da derrubada dos vetos, acabou calhando que, e durante boa parte dessa trajetória, eu fosse o único paranaense, não é o único paranaense do cinema, o único representante da cultura paranaense em Brasília. Isso me orgulhou muito por um lado e me entristeceu por outro. Nós poderíamos, enquanto Paraná, termos uma representação um pouco maior, mas a gente compreende que
muitos desses produtores estavam, digamos assim, retomando suas produções após um momento de pandemia muito grande em que eles não puderam trabalhar. Então a gente compreende que não foi possível. Mas, assim, orgulhosamente o Paraná tinha alguém lá e orgulhosamente, para mim, quiçá fui eu. E a gente, dentro dessa política de expansionista que a gente tem, e política expansionista que o Polo tem, num primeiro momento, a gente dialogou com os parlamentares de Maringá, os deputados federais de Maringá, que são o Ricardo Barros, o Luiz Nishimori e o NVR. Todos eles garantiram que iriam votar e votaram pela aprovação do projeto e pela derrubada dos vetos. No segundo momento, pensamos no estado do Paraná como um todo, dialogamos com os senadores do Paraná, os 3 senadores também votaram pela derrubada do veto e pela aprovação da lei na Câmara e no Senado. Quero dizer que a bancada paranaense de parlamentares me enche de orgulho. E dentro dos parlamentares que votaram, e tanto na aprovação, no primeiro momento, na Câmara e no Senado, e depois já na derrubada do veto, foi algo impressionante. O Paraná entendeu a cultura, entendeu a necessidade do investimento, entendeu principalmente, e aí foi um entendimento em nível nacional, porque depois que a gente, digamos assim, fez o dever de casa, beleza. Então, que nem eu estava falando, depois da gente conquistar o apoio maciço dos parlamentares paranaenses, foram pouquíssimos parlamentares que foram contra a aprovação das leis. Eu acho que uns 3 ou 4 só, se eu não me engano, e tanto na aprovação das leis como no derrubado do veto. Aí nós, como foi se prolongando a dinâmica, porque o governo ele tentou de todas as formas. Só para você ter uma ideia, até às 8 horas da noite do dia de votação, não havia certeza da derrubada do veto da Lei Paulo Gustavo, que é a lei que, digamos, tem reflexo extremamente sobre o audiovisual brasileiro. Então, e o Paulo Guedes, na terça-feira, no dia 5, o Paulo Guedes fez uma reunião na parte da tarde com todos os líderes defendendo a não derrubada dos vetos. Então, o trabalho que a gente fez coletivamente, e aí eu do Paraná e outras pessoas do Rio de Janeiro, São Paulo, de diversos estados do país, numa grande comitiva que a gente fez, e da qual posso destacar o Fabrício Noronha, que é o gestor do Fórum Nacional de Gestores, o Alexandre Santini, que é do representante dos municípios, a Bia também, que é gestora do Rio Grande do Sul. Então nós fizemos uma comitiva que toda semana estava em Brasília. Toda semana, nos últimos 2 meses, estava em Brasília, dialogando com um parlamentar após parlamentar. Íamos nas comissões, íamos na Comissão de Cultura, fazíamos debate. Onde existisse a argumentação contrária à derrubada dos vetos, esta comissão às vezes se dividia, um ia para... Eu, por exemplo, nos parlamentares do Rio Grande do Sul, fui junto com a Bia, e conseguimos convencer os parlamentares da bancada do Rio Grande do Sul, do PSDB, fomos na liderança do PSDB, liderança do PT, liderança... Olha, nós andamos quilômetros e quilômetros todas as semanas no Congresso Nacional em busca de voto atrás de voto. E a gente tinha sempre aquela grande esperança de que o nosso discurso estava convencendo as pessoas, mas há uma apreensão porque
nós lutamos contra uma máquina do governo, né? Que tem emendas e recursos que podia chegar no último momento e oferecer emendas de 15 milhões, 20 milhões para cada deputado, e isso, num ano eleitoral, poderia afetar a sensibilidade dos parlamentares. Mas como se traduziu depois no final, no resultado final, que no caso da aprovação da lei, a lei Paulo Gustavo teve mais de 400 votos, e no caso da derrubada dos vetos, a lei Aldir Blanc teve acho que 412 ou 415 votos. Foi uma vitória estrondosa que coroou de êxito esse trabalho que toda essa comissão fez. É muito importante, inclusive, estava esquecendo de uma pessoa emblemática também, o Eduardo Barata, do Rio de Janeiro, que foi assim, toda semana estava lá batalhando, dialogando, através dos contatos que ele fez, levou para lá Letícia Spiller, levou para lá Vera Fischer, levou para lá Júlia Lemertz, Babu Santana, Mohamed, Johnny Massaro. Então, os profissionais de cultura, os gestores de cultura e os parlamentares envolvidos com a cultura fizeram a maior mobilização nacional da história da cultura brasileira e colheram o resultado que é um resultado histórico. Nunca antes na história da cultura brasileira, duas leis simultaneamente foram aprovadas num Congresso Nacional no pior momento que a cultura viveu na história, porque nós estamos num governo que não tem, vamos dizer assim, no mínimo, não tem apreço pela cultura. Nós vimos num momento de pandemia, nós vimos num momento de que o Ministério da Cultura foi extinto. Nós vimos num momento em que os secretários especiais da cultura foram ocupados por pessoas, esse cargo foi ocupado por pessoas assim, cara, é difícil até você configurar para que você acabe não ofendendo as pessoas, mas era um momento terrível da cultura brasileira. E nesse momento, nesse pior momento de trevas para a cultura brasileira, os profissionais da cultura, os gestores da cultura, os parlamentares que amam a cultura, se uniram, se levantaram e conseguiram aprovar duas leis que dão o maior aporte da cultura. Veja, nós estamos falando de um número de 18,8 bilhões de reais para os próximos 5 anos. Nós estamos falando de um volume de recursos só desse ano até 31 de dezembro são 3,8 bilhões de reais. Vamos trazer essa nossa realidade para o Paraná. O Paraná, em 2021, aportou 80 milhões de recursos próprios. Só a Lei Paulo Gustavo traz até 31 de dezembro para o Paraná 201,8 milhões de reais. É praticamente 3 orçamentos que a gente executou em 2021. É algo que, assim, nós passamos pelo pior momento da cultura brasileira, a cultura não morreu, foi capaz de ressurgir, fazer um trabalho nacional que convenceu e que deu uma vitória magnífica para a cultura brasileira. Eu tenho muito orgulho de ter participado desse momento. Veja, a Lei Paulo Gustavo, eu acho que deve ser a Thaís Fernandes, uma produtora aqui de Maringá, parceira nossa. Um beijo, Thaís. A Lei Paulo Gustavo, a gente estudou muito essa lei nos últimos meses. Para quem não tá familiarizado com a Lei Paulo Gustavo,
A Lei Paulo Gustavo é a lei mais democrática, mais descentralizadora, que distribui recursos indiscriminadamente para todos os municípios brasileiros. Eu dou um exemplo característico aqui de uma cidade da região, que é a cidade de Iguaraçu, e que tem 4.500 habitantes. É uma cidade, se você for comparar pela população, é uma pequena cidade do interior do Paraná, que nunca recebeu recursos da cultura. Iguaraçu vai receber recursos para a cultura e para o audiovisual. Nós costumamos ouvir falar que o Brasil é um país continente que vai do Oiapoque ao Chuí. Então, o Oiapoque, que fica no estado do senador Randolfo Rodrigues, vai receber recursos da cultura. Até o Chuí, que fica no extremo do Rio Grande do Sul, que é o estado onde a Bia é gestora, vai receber recursos da cultura. E esta lei distribui proporcionalmente de acordo com a quantidade de habitantes de cada cidade recursos da cultura. E ela não quer saber se o prefeito da cidade é do partido A ou do partido B. Independente de partido, vai distribuir igualmente e proporcionalmente aos habitantes. Então nós podemos esperar muito, Thaís. Nós podemos esperar muito do Paraná. Eu tenho plena convicção nos gestores paranaenses. A gente está no Polo de Cinema dando um suporte para aqueles gestores que querem, de alguma forma, porque nem toda cidade, Ju, tem a mesma estrutura. Tem cidade que o departamento de cultura é uma pessoa. Como é que uma pessoa sozinha vai ser capaz de, em 3, 4 meses, fazer um edital de audiovisual que não é a especialidade dela? Então, nos 399 municípios do Paraná, se a gente tiver profissional de audiovisual em 50, e dentro desses 50 tiverem, dentro das estruturas de poder, das secretarias municipais de cultura, tiver um profissional de audiovisual, é muito. Então, para que a gente não perca esses recursos, o Polo de Cinema do Paraná já está se organizando para dar suporte a esses municípios, para ajudar a construir o plano de ação, que é o primeiro mecanismo para solicitar os recursos, a suporte no sentido de ajudar nos editais. E a Paulo Gustavo, ela traz 4 rubricas distintas de aplicação de recursos, onde podem ser investidos. Então, na produção, no apoio às salas de cinema, na formação, e tem uma 4ª rubrica que aí não diz respeito ao audiovisual, mas diz respeito às outras áreas artísticas. Então, a Lei Paulo Gustavo, ela abrange todas as áreas artísticas, mas enfatizando o audiovisual, porque inclusive os recursos vêm do Fundo Nacional de Cultura, no qual o Fundo Setorial do Audiovisual é o maior aportador de recursos. Então, o Fundo Setorial de Audiovisual aporta cerca de 73% dos recursos do Fundo Nacional de Cultura. Então, por volta disso, por volta de 70% desses recursos vão para o audiovisual. Então, o Polo de Cinema poderá dar suporte para as cidades, para os produtores, no sentido da produção, no sentido de formação. Nós estamos formatando o maior programa de formação em cinema e audiovisual da história do Brasil. Nós já vamos trazer profissionais renomados da indústria e da história do cinema nacional para esse nosso programa de formação, e que a gente pretende que ele chegue, a minha pretensão é que chegue nos 399 municípios do Paraná, e a gente vai fazer força para isso, e a gente conta com a sensibilidade e a aplicação dos nossos gestores locais. Manuel, assim, institucionalmente, a garantia. Por quê? Porque é uma das leis, como eu disse, mais inteligentes e democráticas do país.
os recursos eles não vêm soltos, eles vêm em rubricas específicas. Então, por exemplo, eu vou pegar a Maringá como exemplo. Maringá vai receber recursos para as 4 áreas, 4 rubricas distintas. Então vem, sei lá, vou chutar aqui porque eu não me lembro mais ou menos de cabeça, vem 1,5 milhão para a produção em audiovisual. Então esses recursos só vão poder ser utilizados na produção audiovisual. Vem lá 300 mil para apoio às salas de cinema. Então esses recursos só poderão ser investidos em apoio às salas de cinema. Vem 200 mil para formação. Esses 200 mil só vão poder ser utilizados na formação. E vem 900 mil para as outras áreas artísticas, e aí esses recursos só vão poder ser utilizados nas áreas artísticas. Então, que não a do audiovisual, porque o audiovisual já está contemplado nas outras 3 rubricas. Então o recurso já vem carimbado. Mas, atenção, ele não vem automaticamente. Qual é o primeiro passo agora? Os municípios, eles têm que requerer esses recursos. Então eles têm que fazer um plano de ação dizendo onde vai ser a aplicação desses recursos, dentro dessas 4 rubricas que eu mencionei, e eles têm o prazo máximo de 60 dias para fazer esse requerimento. Então eles têm que fazer um requerimento dizendo: eu quero esses recursos e que esses recursos venham para ser aplicados em tais rubricas, assim. Por exemplo, nós vamos fazer um edital para produção de cinema, vamos fazer um edital para formação, qualquer que seja, mas eles têm que ser aplicados exclusivamente nessas áreas. Está definido em lei isso, é letra da lei, não é discricionariedade não, é letra da lei. Como eu falei, eu ingressei na minha carreira artística em 1995. Eu nem sei, agora fazendo as contas aqui, acho que eu tenho 27 anos de carreira artística. A carreira artística ela é feita de altos e baixos, né? Os artistas que estão nos ouvindo, e você, Ju, sabem muito bem disso. Às vezes a gente está lá por baixo, e às vezes a gente está envolvido num projeto, mas assim, como eu disse na Comissão de Cultura, o artista, diferente de outros profissionais de outras áreas, quando chega na segunda-feira, ele não fala: puxa vida, segunda-feira vou ter que trabalhar. O artista, quando ele não vê a hora que chega segunda-feira para ele ir para trabalhar. Você vai perguntar para um cineasta, para um diretor de arte, para um ator, se ele não quer estar no set de filmagem filmando. Essa é a maior alegria, cara. O artista faz a sua arte, faz o seu ofício com alegria. E quando a gente ainda tem a recompensa financeira por isso, que normalmente, às vezes, até a gente nem tem recompensa financeira por isso, mas a gente faz com mais alegria ainda, como se fosse possível. Então, eu tenho muito orgulho de, há muito tempo atrás, ter decidido em seguir na carreira artística. Tenho muito orgulho dos meus professores, que ninguém nasce sabendo nada. Na carreira artística, principalmente, num set de filmagem, onde você tem um diretor que está ali comandando, mas você tem atrás de si mais 150 funções invisíveis que estão ali colaborando no mesmo projeto, e todo mundo fazendo com alegria, todo mundo fazendo com vontade para conseguir realizar o melhor que cada um tem para dar. Então, estar no meio artístico, estar entre artistas, estar fazendo produções artísticas é algo que me enche de alegria e de orgulho. Poder ter participado desse momento histórico brasileiro, da cultura brasileira,
Cara, na hora que foi da derrubada do veto, eu tava a um pescotapa do presidente do Congresso Nacional. Eu tava a menos de 1 metro. Quer dizer, foi a carreira artística que me proporcionou isso. Foi a carreira artística que me coloca. Tem os baixos, mas foi a carreira artística que me proporcionou a receber prêmio em Hollywood, a receber prêmio na Itália, a receber... E é só a carreira artística que pode trazer esses momentos. E são momentos que vêm a partir do trabalho, né? E essa é a maior recompensa que você tem. Então eu me sinto orgulhosamente tendo representado os artistas paranaenses. E que nem eu disse, artistas que estão ali, cara, se você ver, você vai ter artista no semáforo, jogando malabares, ali buscando seus trocados. Você vai ter artista na rua, fazendo a sua arte, passando o seu chapéu. E ter colaborado, ter colocado o meu DNA na lei, que vai proporcionar uma condição melhor para cada um desses artistas, é algo que me enche de orgulho. Eu não podia estar no melhor lugar da minha vida do que nesse momento. Então, eu quero agradecer aos meus professores, aos meus parceiros, aos meus produtores, aos meus colegas de trabalho, aos meus colegas da diretoria do Polo, da Coacol, da família Camisa Preta, da família Quilombola Xavier, dos técnicos do Paraná, que é uma coisa que a gente lançou agora, um vídeo a respeito de como foi um pouco essa trajetória da aprovação da Lei Paulo Gustavo e da Aldir Blanc. Como eu disse, até o último momento o Paulo Guedes estava lá com a pressão para que não fosse derrubado os vetos, e a gente estava do outro lado fazendo pressão para que os parlamentares cumprissem o compromisso que eles assumiram com a gente, e cumpriram com, vamos dizer assim, com honradez. E a outra coisa que a gente tem que louvar, parlamentares de todos os partidos, cara. Só teve um partido que votou contra as leis Aldir Blanc e Paulo Gustavo, que todo mundo sabe qual é. Então, nos outros partidos, todos os parlamentares, a maioria dos parlamentares de todos os partidos votaram para derrubar o veto e para aprovar a Lei Paulo Gustavo e Aldir Blanc. Então isso me enche de orgulho.